Olá pessoal, meu nome é Raimundo Evandro, eu sou técnico em meio ambiente e técnico em segurança do trabalho. Vou ministrar uma disciplina sobre noções de educação ambiental. Trabalho já há uns 20 anos na área. Vamos ver nossa primeira aula. Com relação ao conteúdo programático, vamos ver alguns tópicos relacionados à educação ambiental. Quais sejam a geração de resíduos e o meio ambiente, como é gerados os resíduos ao meio ambiente. O meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, de uma forma bem sucinta. Classificação de acordo com as fontes geradoras. Vamos ver cada fonte geradora referente a esses resíduos que são gerados ao meio ambiente. Vamos ver também a geração de resíduos, como é gerado no Brasil como um todo. Vamos ver a disposição final dos resíduos sólidos, quais o destino dos mesmos, para onde eles são remanejados, levados depois de coletado. Vamos ver as considerações sobre resíduos perigosos. Vamos ver também efeitos causados ao homem, ao ser humano por alguns metais. Vamos ver a reciclagem dos materiais, no caso papel, o plástico, o vidro, metais e alumínio. Vamos ver planejamento Vamos ver também identificando o nosso lixo, o lixo que é gerado ao dia a dia. Não sei se é de conhecimento de vocês, os 3 R's. Vocês já viram falar? 3 R's significa reduzir, reutilizar e reciclar. Esses resíduos que são gerados ou em residência, na indústria, na área urbana, de alguma forma, esses 3 R's estão envolvidos. Com relação à geração de resíduo e o meio ambiente, como tema proposto, nós vamos ver o que significa, ou o que é, melhor dizendo, a definição bem clara de resíduo surgiu no latim, significa residuo, quer dizer remanescente, aquilo que resta de qualquer substância. Resto é um material desprovido de utilidade pelo seu... As características do resíduo podem apresentar-se no estado sólido, líquido, semissólido, semilíquido. Em relação à classificação, de acordo com a fonte geradora de resíduo, nós temos várias fontes. A primeira delas é relacionada a domiciliar, onde é gerado nos domicílios. É rico em matéria orgânica, em materiais diversos, tais como papéis, plástico, metal. Na área comercial, a sua composição varia conforme a atividade desenvolvida no estabelecimento comercial. Podem ser ricos em matéria orgânica, caso dos resíduos originados em bares e restaurantes, no caso resto de alimentos, ou em outros materiais, principalmente papéis, caso de escritório de contabilidade, tanto em iniciativa privada quanto pública. E estabelecimentos bancários. Uma outra fonte de resíduo, onde é gerado os mesmos, podemos encontrar no setor público, na área pública, originado dos serviços de limpeza pública urbana. Inclui todos os resíduos oriundos de varrição de rua, a limpeza de praias, as galerias, córregos, no caso rios, né?
restos de poda de árvores e limpeza de áreas de feira livre. Com relação a outra fonte de geradora de resíduo, podemos ver na área industrial. Depende da atividade desenvolvida pela indústria. Há uma diversidade muito grande de resíduos que são gerados na indústria. Se for da área de construção civil, é um tipo de resíduo diferenciado, por exemplo, de uma indústria mecânica, ou de um estaleiro, ou de uma plataforma, e assim por diante. Possui legislação específica que trata de sua disposição final. É o que nós vamos ver mais adiante. A outra fonte que podemos comentar, fazer o comentário ou discutir, no sentido de observar sua classificação como fonte geradora, é na área hospitalar. Os resíduos gerados por hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, postos de saúde, etc., eles são tratados por legislação também específica, dispostos pela fonte geradora, coletados e destinados pelo poder público, separadamente dos outros tipos de resíduos. Você vê que no hospital ocorre é o chamado resíduo hospitalar. Por exemplo, agulhas e seringas que são utilizadas nos pacientes, eles são destinados numa caixa coletora chamada Descarpex, posteriormente levado para um local específico onde é remanejado, transportado para ser incinerado. Em relação a outra fonte que podemos observar aqui, relacionado aos resíduos, são os portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. Os mesmos constituem os resíduos que contêm ou podem conter germes patogênicos. Originam-se principalmente de material de higiene, asseio pessoal e resto de matéria orgânica. No que se refere aos aeroportos e terminais rodoviários, um exemplo bem claro podemos citar passageiros que viajam de uma cidade a outra, por exemplo, Rio-São Paulo e vice-versa. São gerados diversos, onde o contingente é muito grande de pessoas indo e vindo, o contingente de resíduos que é gerado é muito grande. Uma outra fonte geradora de resíduos podemos na área agrícola. O resíduo oriundo dessas atividades agrícolas é da pecuária, como embalagem de adubos, defensivos agrícolas, ração, que são transportadas para a manutenção, para alimentar o gado e etc. Em relação à classificação como fonte geradora, uma outra, temos entulho. Esse entulho, ele é um tipo de resíduo gerado na construção civil, ou seja, na indústria. Um linguajar muito popular dos profissionais, dos trabalhadores dessa área, eles utilizam o nome chamado bota fora. Os resíduos que são gerados através de madeiras sobrepostas, restos de cimentos, tábuas, pregos, madeirite e etc. Todos aqueles entulhos que são gerados são os resíduos provenientes dessa fonte geradora. Vamos conhecer um pouco a geração de resíduos no Brasil. Segundo o órgão chamado SEMPRE, em 1995, das 241.617 toneladas de lixo produzidas diariamente
no país, 76% são dispostos a céu aberto e apenas 24% recebem tratamento mais adequado. Estima-se que do total de resíduos gerados no país, 90 mil toneladas ao dia são geradas nos domicílios, sendo que 50% não são coletadas, permanecendo junto às habitações ou sendo descartada em logradouro públicos, terrenos baldios, encostas e cursos d'água. É importante observar que, diante dessas fontes geradoras de resíduos que nós comentamos anteriormente, temos que atentar para a disposição final dos resíduos sólidos, para onde esses resíduos poderão ser remanejados, despejados. Temos o lixão, que é uma forma inadequada de disposição de resíduos sólidos, também conhecido como vazadouro. Caracteriza-se por ser um local onde os resíduos são lançados a céu aberto, sem qualquer medida de proteção sanitária ou ao meio ambiente, isso contribuindo para uma gama de doenças contagiosas à comunidade que mora ao redor do mesmo, proliferando ajuntamento de ratos, baratas, uma série de situações adversas. Em relação à disposição dos resíduos sólidos, no que se refere ao aterro controlado, a disposição do lixo sobre o solo em camada de 1 a 1,5 metros, compactadas e cobertas por 10 a 15 centímetros de terra ou material inerte, na conclusão de cada jornada de trabalho, devem ser isolados e por sistema para drenagem de águas superficiais e valas para disposição de resíduos sépticos. Assemelha-se ao aterro sanitário, porém não dispõe de permeabilização de base. Como diz, ele pode ser um paliativo, mas não vai resolver totalmente a situação final dos resíduos sólidos, esse aterro controlado, até mesmo prejudicando os lençóis freáticos. Podemos também observar como disposição dos resíduos sólidos, final dos resíduos sólidos, o aterro sanitário. Fundamento-se em critério de engenharia. A engenharia está relacionada às normas e normas operacionais, visando permitir um confinamento seguro em termos de poluição e proteção ao meio ambiente. Existe um profissional específico para planejar esse tipo de disposição final do resíduo sólido, que é um engenheiro sanitarista. Ele faz um planejamento, um estudo do solo e apresenta de uma forma para solução do destino final desses resíduos gerados. Os aterros sanitários representam o confinamento de resíduos na menor área possível pela redução máxima de seu volume. São cobertos com camada de terra ou material inerte, tão frequentemente quanto necessário e pelo menos ao fim de cada jornada de trabalho. Deve necessariamente conter sistemas de impermeabilização de base e laterais, sistema de drenagem de chorume para tratamento, remoção segura e queima de gases. Continuando o assunto relacionado à disposição final dos resíduos sólidos. Como podemos observar, o aterro para resíduos sólidos não selecionados
recebe resíduos sem que haja seleção ou separação prévia. Pode aceitar quantidades limitadas de resíduos industriais, não perigosos, e lodo de estações de tratamento de esgoto. Enquanto que o aterro industrial, como um dos disposição final dos resíduos sólidos, é utilizado para a disposição de cinza de incineração, amianto e outros resíduos semelhantes que podem ser caracterizados como especiais e devem ser dispostos separadamente. Com relação às considerações sobre resíduos perigosos, por sua heterogeneidade e composição, os resíduos sólidos urbanos podem conter em pequenas quantidades resíduos perigosos, muitos dos quais com efeitos a longo prazo, ainda desconhecidos sobre a saúde da população e o meio ambiente. Por exemplo, temos frascos de aerossóis que podem conter restos de substâncias químicas que, com o seu rompimento, podem migrar para águas superficiais ou subterrâneas, contaminando o ambiente. Pilhas e lâmpadas fluorescentes possuem metais pesados que podem migrar, passando a integrar a cadeia alimentar do homem. As pilhas são a principal fonte de mercúrio do lixo urbano. Muitas das vezes, elas são descartadas a céu aberto pelo homem, não tendo um destino certo, sendo também fornecedora de cádmio, zinco e níquel. O cádmio também é encontrado em vários tipos de ligas metálicas, fertilizantes e pigmentos, aparecendo também na composição de pneus, óleo diesel e óleo lubrificantes. O cobre pode ser encontrado em ligas metálicas e tintas. Já o zinco em produtos farmacêuticos, pigmentos, ligas metálicas e cosméticos. O chumbo em baterias de carro, tampas metálicas de garrafas e bulbos de lâmpadas elétricas. O mercúrio na composição de corantes, interruptores de luz, termômetros e lâmpadas fluorescentes. Estamos tratando dos resíduos perigosos que podem agravar a saúde do homem em seu local de trabalho. Com relação a fontes geradoras de produtos perigosos, o plástico são fonte de cádmio e zinco. O papel contém mercúrio, chumbo e zinco. A borracha é grande fonte de zinco e as tintas são fontes de cádmio e chumbo. Embalagens de fungicidas à base de cobre e zinco, amplamente utilizadas na agricultura e jardinagem, são fontes de contaminação por estes metais, e embalagens de herbicidas podem ser fontes de contaminação por xenobiontes. Essas substâncias produzidas a partir do homem e que não existiriam naturalmente no ambiente. Então, pessoal, terminamos a nossa primeira aula, veremos na próxima, ok?